Olá, bem-vindos ao terceiro debate do Diálogos DC 90 anos, uma iniciativa do Jornal Diário do Comércio que tem o objetivo de debater temas relevantes e baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da ONU. Então, a ideia é trazer para o foco da nossa conversa a construção de um futuro melhor e uma sociedade mais justa e igualitária. Este ano, o DC completa 90 anos e esses diálogos com a sociedade fazem parte de uma comemoração. Então, além das lives que você pode acompanhar pelo YouTube, confira também um site especial com a história do jornal e ainda uma série de conteúdos inéditos dos principais acontecimentos econômicos em Minas e no Brasil nos últimos 90 anos. O jornal também preparou uma série de entrevistas com as empresas mais longevas do estado e em breve teremos a edição 2022 do Prêmio José Costa. E tudo isso está ali no site do jornal, no www.diariodocomércio.com.br. Bom, esse debate começa agora e também é parte desse ciclo de lives que foi iniciado ali em julho e que vai até novembro. A gente já discutiu aqui a qualidade da educação e da cultura, a qualidade da inovação e da produção de tecnologia e hoje vamos conversar sobre a qualidade de vida e ambiental. E são muitos ODSs que tocam nesses temas tão importantes. O número 3, por exemplo, ele fala sobre saúde e bem-estar, o 11, que é sobre cidades e comunidades sustentáveis, tem o 13, o 14, o 15, que trazem a questão ambiental, a vida terrestre, a vida na água e a ação contra a mudança global do clima. Então, eu já vou anunciar aqui os nossos convidados para esse debate, mas antes, vou convidar a presidente do Diário do Comércio, Adriana Mus, para as boas-vindas. Oi, Adriana. Oi, Paola, muito obrigada. Bom, então, em primeiro lugar, queria realmente dar as boas-vindas à doutora Luana, Adriana, nossa parceira aí de Movimento Minas 2032, professor Raimundo, que também está na organização do movimento conosco, e professor Roberto. É um prazer enorme tê-los aqui conosco para debater esse tema que é, diria, bastante extenso, né? Tem várias aí questões para serem debatidas dentro de dois temas complexos, qualidade de vida e ambiental, né? A gente hoje sofre questões sérias com relação a esses temas, porque não conversamos no passado, então esse é o objetivo, né, dessa iniciativa, que também faz parte do Movimento Minas 2032, que é uma articulação da sociedade, dos setores da sociedade, para a construção de um futuro tendo como premissa os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos aí menos de uma década para conseguir alcançar uma meta e o desafio é de todos nós. Nós precisamos nos apropriar dessa responsabilidade enquanto cidadãos. E como a Paola disse, o Diário do Comércio está fazendo 90 anos agora, em 2022, e fizemos questão que a comemoração fosse marcada por muitas entregas de conteúdo, porque a gente acredita num jornalismo transformador, e é essa a ideia, resgatar a história do passado, da história, entender o que nos trouxe até aqui, mas projetar o futuro que queremos. A sociedade precisa discutir o futuro que quer começar a agir. Então, eu convido também a quem está nos ouvindo para que se junte a nós nesse movimento por meio de suas organizações e desejo a todos nós um excelente debate. Vamos lá, Paola. Muito obrigada, Adriana. Vamos então à apresentação dos nossos convidados, que trazem uma diversidade de perspectivas para a expressão qualidade de vida, Então, aqui estão a presidente da AMIF, que é a Associação Mineira de Indústria Florestal, a Adriana Malgeri, a médica infectologista mineira e consultora de Analytics no Departamento de Big Data do Hospital Albert Einstein, a doutora Luana Araújo, o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés, que participa de diferentes movimentos aqui em Minas, e o diretor do Instituto Orior e representante do movimento Minas 2032, Raimundo Soares. Então, para abrir esse debate, eu vou convidar a presidente da AMIF, a Adriana, para a sua apresentação. Antes, vou até fazer a leitura aqui mais formal de quem é a Adriana, que tem formação em comunicação social e direito pela PUC Minas, além de pós-graduação em gestão empresarial e gestão para a sustentabilidade pela FDC.
A sua carreira é marcada pela atuação em grandes empresas na gestão da sustentabilidade corporativa. Adriana também tem participação ativa na formulação e na readequação de legislações estaduais e também nacionais, além de ampla experiência na implantação dos pilares ESG ao negócio. Hoje, ela está como presidente da Associação Mineira de Indústria Florestal. Então, bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Obrigada, Adriana, também pelo convite, pela honra de participar dos Diálogos DC. Eu sou fã dessa proposta, né, do diálogo, da amplitude do diálogo e de promoção de conteúdo para a sociedade. Vocês brilham, como sempre, e é uma honra, né, de estar aqui representando também a indústria florestal. Muito obrigada. É um tema, como a Adriana mesmo falou, super vasto, muito interessante, intrigante e necessário que a gente tire um pouquinho do nosso tempo diariamente para reflexão. A questão ambiental, ela está na mão exatamente de quem? Não das grandes corporações, não dos governos, né? Não da polícia, não dos bombeiros, ela está nas nossas mãos. Né? Assim, a empresa não tem perninha, o governo não tem perninha, somos nós os responsáveis pelo bem-estar e pelo equilíbrio. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Nós representamos, em Minas Gerais, a indústria florestal, que trabalha com madeira. A madeira, esse material renovável, sustentável, que acompanha a sociedade por anos e reflete um pouco do que a gente traz hoje para a discussão. Como que nós conseguimos gerar divisas, trazer esse equilíbrio entre a economia pulsante e que deve cada vez mais, né, trazer essa sustentabilidade para, né, as cidades, o estado de Minas, no caso, e também aliado à conservação ambiental. Eu acho que a doutora vai nos abrilhantar ainda mais com o que eu vou começar a falar aqui, dar uma cutucadinha na doutora Luana, mas a pandemia nos trouxe uma lição muito grande, que é a necessidade de convivermos com harmonia e compromisso com os recursos naturais. Um pouco de desequilíbrio entre os recursos naturais, né? Quando o homem causa esse desequilíbrio entre os recursos naturais, ele tem seu preço. Né? Nós pagamos um preço alto, continuamos pagando um preço alto e tendemos, infelizmente, a pagar ainda altos preços por esse desrespeito com a natureza. E a natureza, eu falo muito na veia do direito, a natureza não é o que está da janela para fora da nossa casa. A visão, eu acredito que muito dessa visão de cobrança, né, das pessoas pela conservação ambiental como algo externo à sua casa, é porque até a nossa própria legislação ela não considera o homem, nós mesmos, sujeitos e parte da natureza. Né? E, ao contrário, nós nos consideramos, infelizmente, aprendi isso, eu lembro de uma lição com o nosso professor Mário Sérgio Portela, nós nos consideramos uma raça superior a todas as espécies aqui na Terra. Como se nós tivéssemos uma varinha mágica, um poder superior dado pelo Criador de tudo, falando assim, olha, seres humanos, vocês podem usar e abusar de todos os recursos naturais, da forma como vocês bem entenderem, que vocês serão abençoados por isso. Isso não acontece, isso não é verdade. Nós somos animais também. E eu citei agora o professor, porque eu lembro ele falando justamente, você vê várias placas, né, em restaurantes, em hotéis, dizendo proibida a entrada de animais. Né? Ele brinca, ele fala assim, nós temos que perguntar qual animal que vocês estão falando, senão a gente não pode entrar também. É justamente essa leitura que nós também somos animais, nós também habitamos o mesmo território que várias outras espécies, inclusive que são muito maiores em quantidade de indivíduos do que a nossa. E esse equilíbrio fundamental, que eles, né, que nós também nos auto-intitulamos como sábios, né, dotadores de inteligência suprema, eles conseguem conviver em harmonia com a nossa espécie, só que nós não conseguimos. E aí que começa o desequilíbrio ambiental, que nós pagamos o preço e eles também. Você não encontra outra espécie, a não ser a espécie humana, que causa tanta desarmonia.
que busca o desequilíbrio para a sua sobrevivência egocêntrica. E é isso que a gente traz muito essa visão para o negócio. O agronegócio em Minas Gerais é um exemplo de conservação. Ele é muito debatido, muito rebatido, como se fosse o grande causador, né, de desmatamento, de poluição. Cada vez mais nós escutamos milhares de agressões à produção de alimentos, no mundo. E Minas Gerais, que tem um agro que corresponde aí a mais de 30% do PIB do nosso estado, é um agro forte. Obviamente, assim como em toda atividade humana, tem aquele que faz a atividade correta e o que não faz corretamente, né? Nós não devemos demonizar as atividades por si só. O agro é errado, como nós vimos recentemente alguns falando. A mineração é errada. Não é a atividade econômica que é errada, é a forma como ela é feita que ela deve ser repensada, né? Nós precisamos de alimento. O mundo cada vez mais precisa de alimento. O Brasil tem um potencial fantástico de prover alimento para uma população crescente mundial. Dificilmente nós encontramos, além de Brasil e Estados Unidos, países com esse potencial, com todos esses benefícios climáticos de solo, de gente, de conhecimento, de sabedoria, para produzir tantos alimentos para a humanidade. E com mais que produzimos alimentos, nós ainda temos miséria aqui do nosso lado, né, batendo a nossa porta. O que será que está errado? Né? A qualidade de vida a gente precisa o tempo inteiro refletir. Eu acho que eu trago muito isso, essa reflexão dentro da minha casa, né? O que nós podemos fazer? Porque que não adianta nós estarmos bem, cada vez melhor, num bom emprego, né? Numa casa bem decorada, com um carro novo, se ao nosso redor tudo está ruindo. E poucas pessoas andam refletindo sobre isso, né? As pessoas estão cada vez mais centradas em si próprias, em seu benefício, e a qualquer custo, né? Mesmo ao custo de informações falsas, de criação de falsos juízos e de criação de doutrinações mesmo, como o professor Raimundo sempre fala, né? As pessoas estão buscando umas doutrinações com falsos profetas, literalmente, né? Isso nos preocupa muito. A reflexão foi discutido também anteriormente, no diálogo anterior, como a Paula disse, sobre educação. A educação como pilar de todos os demais problemas e questões que nós estamos discutindo, né? A falta do exercício da conscientização, da reflexão, da capacidade crítica nos traz esse caos, nos traz esse desequilíbrio que nos preocupa cada vez mais. Então, é possível sim, e devemos buscar uma produção cada vez mais autossustentável e também que ela saiba que ela faz parte, ela é apenas mais um membro da ocupação de um território, respeitando as comunidades que já estão ali, respeitando o próprio Estado de Direito e, principalmente, o meio ambiente como nós somos parte dele, entendendo que nós somos parte do meio ambiente, sem essa visão que o meio ambiente é o que nos cerca, nós somos parte do meio ambiente, né? Então, eu queria começar com essa reflexão. Não sei como é que está meu tempo, Paola. É isso, obrigada, Adriana. Eu já queria fazer algumas perguntas aqui, mas vou me controlar. Esse tema, né, qualidade ambiental, é muito amplo, traz desafios imensos e a gente precisa, né, que o setor produtivo entenda essa responsabilidade no papel da preservação. Então, vou chamar uma convidada que também vai falar sobre a qualidade de vida, mas sobre outra perspectiva, que é a da saúde, é a doutora Luana Araújo. Acho que todo mundo deve conhecer ou ter ouvido falar dela em algum momento durante a pandemia, mas também vou apresentar oficialmente aqui. Além de especialista em doenças infecciosas, Luana é mestre em saúde pública. Durante a pandemia de Covid-19, trabalhou com governos em todo o mundo para essa construção
de Respostas Nacionais à Doença, chegou a ser nomeada como secretária nacional de resposta à Covid pelo governo, mas seu mandato foi encerrado devido até às posições pró-ciência. Ela ficou bastante conhecida por seu depoimento na CPI da Covid no Senado e se tornou uma das principais vozes da divulgação científica no país. Então, bem-vinda, doutora Luana, é uma honra recebê-la aqui. Paula, a honra é toda minha, eu fico imensamente feliz pelo convite, Adriana, muito obrigada a todo mundo, né, do grupo, muito obrigada, Raimundo, Roberto, eu fico muito feliz, Adriana, obrigada pela companhia. Esse tema é um tema interessante até na hora que a gente o percebe, né, o entende, porque para a visão da saúde, cada vez mais não existe diferença entre qualidade de vida e qualidade do ambiente, né? Como é que ele se coloca. Aliás, é muito importante que as pessoas compreendam que essas divisões que a gente faz são divisões para a gente pensar, para facilitar a compreensão, mas na prática, na vida real, elas são completamente interligadas e interdependentes. Então, é interessante que a gente só agora comece a pensar em conceitos como a Adriana falar, vou provocar a doutora Luana, sobre conceitos como, por exemplo, de One Health, né, que é saúde única, em que a gente passa a entender saúde animal, saúde do meio ambiente e saúde humana como uma coisa só. E a gente considera isso uma coisa moderna, né? É um conceito novo. Isso não é um conceito novo, isso não é moderno. Se a gente olhar para as civilizações primárias, né, se a gente olhar para os gregos, para os romanos, eles entendiam isso. Na verdade, nesse andar, nesse caminhar histórico nosso, é que a gente foi acreditando ou se convencendo de que havia, de fato, essa separação e que a sapiência ou que a capacidade humana seria sempre uma coisa acima de todo o resto, né? Quando, na verdade, a gente se mostrou extremamente limitado em compreender isso que a Adriana acabou de falar, que nós somos parte integrante da natureza, que não existe essa divisão, mas mais do que isso, talvez a visão mais moderna e ainda assim muito atrasada desse conceito todo, é a gente falar não só sobre nosso pertencimento à natureza, mas nosso pertencimento à nossa própria espécie, de maneira equânime, né? A gente falar em equidade. Então, não adianta também a gente falar sobre qualidade de vida ou qualidade de ambiente ou qualidade da saúde, lembrando que saúde não é ausência de doença, saúde é muito mais do que isso. As pessoas até brincam comigo que eu digo que tudo é saúde. Se vocês falar, teve um outro encontro sobre educação é saúde. Vai ter um encontro sobre cidadania é saúde. Vai ter um encontro sobre democracia. Não tem nada mais importante para a saúde do que democracia. Então, eu brinco que quase tudo é saúde e precisa ser visto a partir dessa perspectiva. Então, talvez a visão um pouco mais moderna, e eu não gosto de falar dessa forma, mas mais em voga, talvez, nesse momento, também porque a gente vem sofrendo os efeitos da cegueira nesse sentido, é compreender a equidade. E aí eu não estou falando de uma coisa teórica, eu estou falando do que a gente está vivendo nesse momento agora. Então, por exemplo, o assunto de agora é o da varíola dos macacos, que eu, de novo, odeio esse nome, porque o macaco não tem nada a ver com a história. A gente fala monkeypox em inglês, mas também é varíola do macaco em inglês, também está errado, a gente tem que rever isso. Mas o fato é que essa é uma doença que se conhece desde os anos 50, nos anos 70, tendo os primeiros casos em humanos, final dos anos 70, e daí para frente, alguns países da África Centro-Ocidental, por exemplo, tendo casos, milhares de casos, né, assim, passando a se tornar áreas endêmicas da doença, alguns lugares com letalidade de até 10%, mas enquanto isso estava contido àquela região, né, em que os conflitos armados pauperizam e vulnerabilizam populações inteiras, deslocam populações inteiras e forçam um extrativismo que também corrompe o meio ambiente, enfim, toda essa história, enquanto isso estava lá, não era um problema do mundo, uma vez que a doença ignora portos, aeroportos e fronteiras, porque esse é um mundo globalizado, ela chega até aqui e aí ela passa a ser um problema. Então, ela não era um problema lá, mas agora é um problema. A própria Covid é fruto, e isso é provado, é fruto da nossa péssima interação com o meio ambiente, cruel, completamente desorientada, desconectada de uma realidade de saúde, exploratória, e que fez com que a gente, e isso é o que a gente vê
há séculos dentro da saúde pública e principalmente da infectologia, fez com que a gente se expusesse a situações e a ambientes para os quais a gente não tem uma proteção natural, ou a gente não tem imunidade para isso, para lidar com esses patógenos que para a gente são novos, e aí isso faz com que eles, que são muito mais adaptáveis à evolução do que a gente, consigam chegar a indivíduos suscetíveis e façam isso que a gente viu acontecer com a Covid. E isso vai acontecer com inúmeras outras patologias daqui para frente, se a gente não entender exatamente a primeira frase que eu falei aqui, que é de que essa separação que a gente faz não é uma separação real. Na vida, todos esses setores, eles são interligados e interdependentes. E isso também não vai acontecer só na África, não vai acontecer só na Ásia, isso acontece aqui. Uma vez que a gente avança a fronteira agrícola sobre a Amazônia, a gente sabe que existem inúmeros vírus que a gente já conhece e muitos outros que a gente desconhece, aos quais nós vamos nos expor, e isso vai gerar uma suscetibilidade muito maior. Mas a exposição e a doença não são só essa história toda, né? A gente também está falando em qualidade de vida e qualidade de ambiente, em manter a saúde das pessoas e em promover acesso qualificado e também com equidade às ferramentas de saúde pública. Então, se o Estado não entra, e aí eu vou aqui já cutucar também o lado do urbanismo, se o Estado não entra em determinadas áreas de cidades, se ele não consegue, por questões de governo paralelo ou de dificuldades específicas, se as pessoas não têm acesso a áreas verdes, a capacidade de se exercitar, se elas não têm uma mobilidade urbana planejada, tudo isso interfere na saúde delas. A gente viu agora, de novo, trazendo para a tangibilidade, para todo mundo entender, na própria Covid. Dificuldade com o transporte público, pessoas se infectando no transporte público, ausência de planejamento nesse sentido, ausência de integração desse planejamento com outras ferramentas, como, por exemplo, distribuição de máscaras para as pessoas, aumento de número de ônibus em horários de pico para que as pessoas pudessem manter um distanciamento. Nada disso aconteceu. E isso, de novo, faz com que pessoas com menor poder aquisitivo ou com situação socioeconômica mais desfavorecida sofram sempre muito mais as ações deletérias de uma sociedade e sejam maiores vítimas disso tudo. Isso também envolve, obviamente, a educação, mas não é só isso, né? Se isso tudo fosse uma coisa relativamente natural, já seria um problema, mas a gente sabe que existem setores da sociedade que agem de maneira dolosa para desinformar, já que existe toda uma indústria que nasce dessa desinformação porque vende pseudo-soluções para os pseudo-problemas que ela cria ou que ela inventa. Então, isso aliás, ela só vende soluções para os pseudo-problemas que ela inventa, porque os que ela cria cai para todo mundo resolver, né? E isso é um problema gravíssimo, não é um problema de exclusividade brasileira, feliz ou infelizmente, mas é um problema que toda vez que a gente fala de um país heterogêneo como o Brasil, com a diversidade socioeconômica que tem, com os desafios de ordem de natureza, de organização social, de urbanismo, de educação, de economia, de emprego, de segurança e todas esses outros setores, isso ecoa muito mais e isso traz muito mais problema, de novo, principalmente para a classe socioeconômica mais desfavorecida. Então, quando a gente fala em qualidade de vida e qualidade ambiental, a gente costuma reduzir isso, primeiro, a doença. Eu lembro que saúde não é só a ausência de doença, mas inclui isso, e a gente costuma reduzir isso a questão de preservação do meio ambiente. Mas como a Adriana mesmo colocou, preservar o meio ambiente é fundamental, mas é preciso que haja, com os pés no chão, uma noção de como é que isso pode acontecer, essa exploração pode acontecer de forma mais clara. A gente se vangloria muito, né, dessa produção agropecuária, e eu compreendo, mas, ao mesmo tempo, de novo, nós temos 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, de fome. E a gente se vangloria de uma produção
que a gente exporta, mas a gente não consegue dividir o próprio alimento dentro do próprio país. Então, talvez esse fosse o grande momento de orgulho. Aí eu produzo isso tanto e na minha terra não tem ninguém que passe fome. Enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente perpetua mecanismos que são extremamente deletérios para todo mundo e, de novo, que tem reflexos em todas essas áreas que a gente está discutindo aqui. Então, é super importante que a gente fale sobre isso. Eu agradeço a oportunidade, mas mais do que isso, como eu estava falando com a Adriana antes, no começo, a gente precisa sair do falar e a gente precisa começar a tangibilizar soluções, né? Na verdade, nós estamos atrasados em tangibilizar soluções, uma vez que a gente já está sofrendo problemas graves e vai sofrer problemas graves durante um bom tempo, reflexo dessa relação deletéria que a gente tem uns com os outros e com o meio ambiente. Era isso que eu queria falar por agora, Paula, e a gente depois discute um pouco mais. Perfeito, muito obrigada. Essa contribuição tão rica, doutora Luana. Então, a gente já falou aqui, né, sobre essa qualidade de vida sob a perspectiva de meio ambiente, da floresta como negócio. Depois pensamos essa mesma qualidade de vida sob o aspecto da cidade, né? E agora, como que a gente une essas áreas e traz para a nossa realidade de cidade? Né, como pensar saúde, meio ambiente e qualidade de vida nos centros urbanos, que é um pouco disso também, né, da gente enxergar as ações, né, do tangibilizar que você disse, doutora Luana. Então, para falar um pouco sobre isso, eu convido o urbanista e professor da UFMG, o Roberto Andrés. Ele vai apresentar cases realizados por meio da Escola de Arquitetura da UFMG, de mutirões comunitários em comunidades de Belo Horizonte que foram impactadas por projetos de transformação, principalmente aí do uso das águas urbanas, mas acompanho o professor Roberto, sei que ele atua em diferentes áreas, então vai ser muito bom ouvir esses cases. Bem-vindo, professor. Bom, uma alegria estar aqui com vocês. Queria cumprimentar minhas companheiras de mesa, de debate aqui, cumprimentar você, Paula, e agradecer pelo convite a todos que organizam esses debates, né, da maior importância. As cidades elas deveriam ser, né, um produto que promovesse bem-estar, saúde e integração com a natureza, como foi muito bem colocado aqui antes. No entanto, elas não foram exatamente produzidas para isso, então a gente precisaria consertar as nossas cidades, né? Muitas vezes os objetivos que levaram que as cidades ficassem como elas são não foram exatamente a priorização do bem-estar coletivo. A gente tem problemas graves gerados pela forma como a gente organiza as cidades, né? Então, a gente tem poluição do ar matando milhões de pessoas por ano no mundo. Grande parte disso gerada por poluição gerada por veículo automotor, né? A gente estabeleceu esse modo de deslocamento e desenhou as cidades para isso, fazendo com que esse modo de deslocamento ficasse necessário, do veículo individual, né? Essa coisa de cada um ter o seu automóvel. Isso produz uma quantidade de poluição, de emissões, tanto de poluição do ar que gera problemas de saúde para tanta gente, quanto de emissões que estão gerando a crise climática e que aí volta, né, em chuvas extremas e calor extremo. Então, por uma solução que não foi bem desenhada, que foi pensada somente da perspectiva individual, quando todo mundo passa a ter aquela solução, aquilo passa a gerar um problema para a maioria, né? Então, a gente tem cidades que nem sempre valorizam a vida. Foi colocado de uma forma muito interessante aqui também pela doutora Luana, né, toda essa questão das áreas verdes. Se a gente for examinar as cidades brasileiras, a gente vai ver uma grande desigualdade de acesso a áreas verdes. Vai ver bairros de classe média alta, bairros da elite, que estão bem servidos de árvores, de parques, etc. Vai ver também condomínios em que as pessoas têm essas áreas privatizadas, né, e a gente vai ver grandes e grandes áreas que foram construídas e estabelecidas com participação seletiva do Estado, sem prover infraestrutura, né, sem prover parques, praças, itens de lazer como esses. Então, a gente tem esse desafio que é democratizar o acesso ao bem-estar nas cidades e democratizar o acesso à saúde, pensando aqui saúde também, vindo nessa linha, né? Eu gosto muito do meu amigo, o professor Apolo Heringer, que é fundador do Projeto Manuelzão, médico, professor da UFMG. O Apolo sempre traz essa questão de que a gente tem um Ministério da Doença, a gente não tem um Ministério da Saúde. O Ministério que a gente tem hoje ele é para tratar a doença, não para promover saúde. Promover saúde é isso que a gente está falando aqui. Redesenhar as cidades, pensar, né, o bem-estar coletivo,
É um outro trabalho. Não que o da doença não seja importante, a gente tem que tratar a doença também, mas a gente não tem, né, pensando em política de saúde ecossistêmica, de uma relação, né, nossa com a natureza. Eu acho que um aspecto que eu vou trazer alguns casos aqui, algumas histórias, que é muito marcante, é a nossa relação com o esgoto. Né? A gente tem um problema de saneamento no país que é uma coisa crônica. Um país como o Brasil, um país, né, com muita riqueza, não é possível que a gente não faça tratamento de esgoto. A gente tem problemas graves na população de doenças, principalmente, né, na população mais pobre que está mais sujeita a esgoto a céu aberto, crianças perdendo aulas, né, diversas doenças sendo distribuídas por isso, grandes impactos na saúde coletiva por algo tão básico e essencial que a gente deveria colocar como prioridade zero, qualquer que fosse o governo, que é, né, promover saneamento total, né, total coleta, interceptação e tratamento de esgoto, sem nenhum esgoto sendo jogado nos rios. Até porque é uma postura extremamente egoísta, porque a gente joga esgoto no rio, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, esse esgoto contamina a água da bacia do Rio das Velhas e do São Francisco, que serve outros municípios ao longo, né, do território. Então, é uma maneira de se esconder o problema e deixar o problema para o outro. Isso é muito comum também da forma como a gente organizou o território. E, além disso, a gente tem que preservar essas águas como bens públicos essenciais, né? Ainda mais num planeta cada vez mais quente. Quem tem direito ao lazer aquático? Eu gosto de fazer essa pergunta. O direito ao lazer aquático no Brasil ele é um privilégio, né? Quem tem acesso a clube, quem tem acesso a uma piscina na varanda da casa, no condomínio. Agora, quem tem direito ao lazer aquático e não tem isso, né? Essa pessoa consegue? Eu considero um direito, ainda mais num planeta cada vez mais quente, a gente deveria todas as pessoas poderem tomar um banho de cachoeira, de piscina, né? De córrego, de rio, de mar, quem mora nas cidades litorâneas, como algo essencial para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida cotidiana. E em cidades como Belo Horizonte, a gente tem uma grande quantidade de córregos e rios, que inclusive foi um dos motivos, né, pelos quais a comissão construtora escolheu esse local para fazer a nova capital lá no final do século XIX. No entanto, né, tratamos muito mal esses córregos e rios, jogamos esgoto neles, tampamos outros, né, cobrimos esses elementos, retificamos. Aí depois, quando construímos na beirada deles, né, nas áreas de inundação, aí quando vem aquela enchente, todo mundo reclama e fala a culpa é da chuva, né? Como se o rio não tivesse aquele fluxo natural da história dele, que é durante a seca reduzir e durante a cheia encher e ocupar as suas várzeas, né? Então, não respeitamos esses espaços, deveríamos hoje transformar esses espaços em parques ciliares, praças, né? Porque áreas que você pode usufruir, mas que quando vem a cheia, você não vai causar nenhum dano. Então, a gente tem trabalhado com movimentos sociais de bairros periféricos em Belo Horizonte, principalmente na bacia do Ribeirão do Onça, que é a bacia né, na região norte aqui de Belo Horizonte, que é um ribeirão que não foi canalizado, coberto, né, e construído tanto na borda dele quanto a bacia do Ribeirão do Arrudas, que é essa aqui da região central da cidade. Então, tem um movimento no Onça que chama Deixem o Onça Beber Água Limpa, que é um movimento muito, muito, muito bonito e importante, um movimento de bairro popular que trabalha há muitos anos por essa meta do Ribeirão do Onça ficar limpo. É triste de ver, assim, é bonito de ver a movimentação. Agora, outro dia eu estive lá com eles, muito triste de ver como o rio continua poluído, assim, cinza, fétido. E aí, o nosso modelo, né, de saneamento ele é muito curioso. A gente tem a Copasa, né, como essa empresa que herdada aí do período da ditadura militar, que depois foi semi-privatizada, né, em 2003, e que domina, de alguma maneira, os principais elementos, os principais contratos de saneamento no Estado. E a Copasa distribui todo ano lucro para os seus acionistas, 1 bilhão de lucro no ano, 500 milhões no outro. No entanto, ela não trata o esgoto básico, com muita gente que paga tratamento de esgoto e não tem o esgoto tratado. Assim, o esgoto é jogado no rio. É como se você prestasse um serviço para alguém, assim, eu vou te vender um almoço, aí você entrega uma comida estragada para a pessoa e ainda distribui lucro no final do ano no seu restaurante. É um pouco isso que a Copasa faz, né? E a gente continua aceitando que essa empresa opere dessa maneira com a saúde de toda a população, né?
colocando em primeiro lugar o interesse dos investidores, em último lugar o interesse coletivo, né, que é ter o esgoto tratado, saneado, etc. E aí, junto com esses movimentos que lutam por isso, a gente tem trabalhado em mutirões, né, nesses bairros, no bairro Ribeiro de Abreu, no bairro Novo Arão Reis, no bairro Jardim Felicidade, justamente pegando áreas nas bordas dos rios, nas bordas dos córregos, né, que são áreas que a gente deveria pensar, como eu estava dizendo aqui, como parques, né, não ser construído nela, mas ser área de lazer, porque as pessoas podem usar e quando vier uma grande chuva ninguém vai usar e a água pode chegar ali, né? E fazendo protótipos disso, quer dizer, né, construindo em mutirão pracinhas, onde tem uma nascente. Esse é um caso muito bonito lá no Jardim Felicidade, uma nascente que tem atrás de uma escola, e a gente trabalhou justamente no mutirão para transformar aquilo num clubinho a céu aberto. Então essa nascente agora ela cai como um chafariz e tem uma piscininha, e como é uma água que circula e é uma água de qualidade, as pessoas podem usar, né, de alguma maneira distribuindo esse direito aí ao lazer aquático que eu estava dizendo, né, permitindo que ele fosse de fato acessível. Quantas nascentes dessas existem na cidade? Quanto custaria transformar cada nascente dessa num chafariz, num elemento de lazer? Né? São projetos simples, a gente fez com alunos do primeiro período da arquitetura. Em outros momentos, no Ribeiro de Abreu, também fazendo praças, parquinhos. E o que é bonito desses projetos é que a gente faz, são coisas simples mesmo, Paulo, assim, não tem muito recurso, na verdade não tem recurso nenhum, a gente cria recurso. Mas o que é bonito deles é que depois que a gente vai embora pela universidade, a comunidade que se engajou ali segue tocando esses projetos. Então, lá no Ribeiro de Abreu, isso tem crescido enormemente. Hoje eles chamam de espaço vitrine, fizeram campo de futebol, agrofloresta, estão restaurando os brinquedos que a gente fez lá em 2017. A mesma coisa no Jardim Felicidade, a coisa ficou um pouco danificada com a pandemia, porque ficou abandonado. Agora a gente está com um projeto lá de restauração disso e de consolidar esse espaço. Então são espaços que a gente vê como pequenos protótipos, assim, modestos, mas que mostram como a gente poderia tratar essas bordas de córrego, se a gente considerasse duas coisas como essenciais e complementares. A saúde e a limpeza das águas, né? Como a limpeza das águas nos traz saúde, e como poder usar essas águas também nos traz saúde, mais nesse sentido, né? As águas sujas proliferam doenças, as águas limpas fortalecem a nossa saúde. Assim que eu queria terminar essa primeira intervenção aqui. E a comunidade apropria, né, professor? Sim, se apropria, exatamente. Principalmente quando constrói junto, aí isso acontece mesmo. Muito bom. Muito obrigada por contar essas histórias de transformação. Realmente inspirador, né? Até quando a doutora Luana fala ali de como que a gente consegue tangibilizar isso, eu acho que essas ações, elas vêm muito nesse sentido, né? Assim, e tem um potencial multiplicador quando uma pequena ação, que pode parecer pequena, mas ela se multiplica ali por conta desse também sentimento de apropriação. Bom, são muitos temas, né, trazidos aqui, a gente poderia até abrir novos debates a partir de alguns insights, algumas reflexões, então vou pedir a ajuda aqui do professor Raimundo Soares, que é diretor do Instituto Orió e representante do Movimento Minas 2032, para fazer essa colheita do que foi discutido, do que todo mundo trouxe até esse momento, para que a gente possa iniciar o debate. Perfeito, Paola. Obrigado. Todos os participantes da mesa, muito grato, uma honra estar aqui com vocês, tratando não de um tema qualquer, mas de qualidade de vida, bem-estar e ambiente. Esses termos se misturam. Como foi colocado por todos, praticamente, falaram da relação, né? Da questão da qualidade de vida, bem-estar e o meio ambiente, ser uma coisa só, tudo é saúde, né, Luana? Tudo é saúde. Então, cada um colocou um ponto muito específico que eu vou comentar aqui, depois procurar colocar uma síntese e uma questão para nós começarmos. Tá? Vamos lá. A Adriana praticamente colocou a questão do caos, que a gente convive hoje. Da causa tem muito a ver com certo egoísmo, com o jeito da gente ser e conviver. E também a questão das empresas, que nesse mundo organizacional tem empresas fazendo coisas muito legais e outras não.
Eu tenho feito conferências e aulas no país exterior há muitos anos. E uma das questões que a gente faz para pegarmos esse senso de conexão histórico é como é que você percebe o mundo hoje? A primeira, segunda ou terceira palavrinha que aparece é caos. É um certo senso de caos. E isso, gente, há mais de década. Esse senso de caos permanece. Entra a geração, né? Entra década, sai década e o senso de caos permanece. As pessoas perderam o chão. Parece que está tudo né, de cabeça para baixo, pernas para o ar. Mas qual a causa do que está por trás do que está por trás disso? Tem muito a ver com o que nós conversamos na educação. A principal causa é que perdemos a capacidade de perceber vida. Então, quando a gente fala em desequilíbrio econômico, desequilíbrio social, desequilíbrio ambiental, quando a gente tem desequilíbrio em tudo que pode ter desequilíbrio, nós já havíamos comentado isso no outro encontro, não é uma crisezinha qualquer que nós estamos atravessando, é uma crise civilizatória. E o mais drástico dessa questão da gente perder a capacidade de perceber vida é que boa parte das pessoas não percebe vida nelas mesmas, senão não fariam o que fazem consigo mesmas. E aí, vida, humano, felicidade, sucesso, amor, as palavras mais ditas e menos compreendidas, de tão banalizadas, perderam substância. Amizade. No Facebook, você só tem 355 amigos? Eu tenho 4.899. Como se fosse possível se ter 100 amigos. 100 amigos. Se perdeu o significado do que é isso. A amizade é feita por um sentimento muito próprio, que é do amor que dá cola entre as pessoas. A gravidade está para a física, assim como o amor está para a metafísica. É o que dá cola. E quando a gente fala do egoísmo, nós perdemos a amorosidade por nós mesmos e com o nosso entorno. Talvez o que se fale dentro de uma família, as pessoas não tenham coragem de falar em lugar nenhum. E aí, Adriana, você já começa colocando uma questão profundérrima, que nem humano as pessoas compreendem direito o que é. O que boa parte do que as pessoas acreditam que seja humano, aí eu vou passar para a Luana. A gente encontra no vírus, Luana. As pessoas, quando falam o que é humano, né? Nós temos N laboratórios realizados sobre isso. N. Eu vou ter que colocar um pouquinho da minha história para esclarecer isso. Eu tenho uma história como executivo de empresas multinacionais, como professor e pesquisador no meio acadêmico, e uma vivência com as tradições da humanidade do Oriente e do Ocidente. Então, quando a gente junta diversos laboratórios com pessoas com cargo-chave em governo, empresários, executivos, mobilizadores sociais, padres, mestres de sabedoria, a pergunta é: o que é humano? E a gente sai descrevendo todas as características do humano, impressionante. Depois a gente sai conversando cada uma delas. Realmente temos essas características. Mas vamos ver o que é do humano mesmo? O que seria do humano mesmo? É o que não tem nos outros animais. Seria a nossa especificidade. Se a gente não entende isso, a gente passa a conviver e viver como um animal mais sofisticado, como já foi mencionado aí, né? Bom, quando a gente começa a conversar com a especificidade do humano, vai dando um baixo astral, porque a gente vai passando característica por característica, o pessoal, não, mas isso aqui, tem no outro animal. E essa aqui, não. Essa aqui é só do humano, não. Tem no outro. Gente, vai sobrar muito pouca coisa, que se a gente não entende isso, a gente apenas vive e convive como um animal mais sofisticado. E aí, Luana, o que boa parte que as pessoas acreditam que seja humano, a gente vai encontrar nos vírus. Capacidade da resposta a desafios, vive em comunidade, está na era da globalização, tudo isso o vírus faz. Criatividade. Inclusive, a gente está numa batalha com eles há séculos, né? Você sabe bem disso. E eles vêm dando show de bola em cima da gente. A gente coloca os desafios, eles voltam com respostas mais poderosas. Então, naquele mundo que eles convivem, eles entendem melhor qual é a realidade, qual é a regra do jogo, do que nós mesmos. Então, até a especificidade do humano não está muito claro para as pessoas. E aí, eu já entro na colocação do... volto um pouquinho da questão da Luana, que ela trouxe realmente que tudo é saúde, e porque tudo é vida. Perdemos essa capacidade de percebermos uma realidade viva e interconectada, como é que ela é. E aí trouxe a questão da sua provocação, que é do Estado. Do Estado. Qual a finalidade de um governo?
promover a qualidade de vida e o bem-estar da sua sociedade. Essa é a finalidade do governo. Um governo que faz isso, ele não serve como governo. Governos que permitem nós estarmos sempre entre a 10ª economia do mundo, em torno disso, e 84º lugar no IDH, tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho. Né? Que aí cai na urbanização, como o nosso amigo Roberto estava colocando. Que ele estava comentando. Que qual a finalidade da cidade? O bem-estar. O bem-estar. A arquitetura é uma das principais das artes. Uma das principais. Ela retrata quais os valores, né? O que aquela sociedade acredita. Então a arquitetura diz o que essa sociedade é, o que ela acredita. Haja desequilíbrio, haja distorção, seja ambiental, seja social, seja econômica. É o que o nosso mundo urbano fala. E a questão que eu gostaria de colocar para todos ficou evidente que tem toda a condição humana aí por trás, né? Esse diferencial humano aí por trás. A questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: o que é possível nós, enquanto agentes de transformação, fazermos na nossa área de influência? Quando a gente fala das empresas, das organizações, que têm 2 mundos convivendo, um que está promovendo essa integração, esse olhar de um desenvolvimento sustentável, tem vários nomes para isso, de uma nova economia verde, economia sustentável, economia responsável, economia circular, tem vários nomes. Mas é um outro mundo que está vindo aí, com um outro declinando. Né? O que é possível, cada um nas nossas áreas, fazermos para promovermos esse outro mundo, essa outra forma de viver e conviver, dentro da nossa área de influência? Essa é uma questão que eu gostaria de colocar. Muito obrigada, professor. E Adriana, gostaria de iniciar a resposta? Pergunta super fácil, né? Exatamente. Hoje eu estava lendo uma informação de que nós hoje no Brasil já temos mais de 17 milhões, né, de famílias vivendo em extrema pobreza. E me tocou muito o que a Luana falou, justamente. Somos provedores de alimento para grande parte do mundo, mas não alimentamos dentro de casa. Não alimentamos, eu não vejo só as corporações, né? Não só quem produz, nós também que consumimos, não alimentamos, né? Somos todos nós. Por isso que eu sempre falo muito, eu uso muito as mãos, né, italiana, né? Mas eu uso muito as mãos, mas justamente porque está nas nossas mãos, né? É uma situação, a zona de conforto, até outro dia brincando, falando, que zona de conforto é essa? Eu não achei a minha, porque a gente nunca está confortável, né? A gente sempre está desconfortável com algo que está acontecendo, assim, e eu não quero perder nunca esse desconforto, essa quando achar me chama, viu, Adriana? Quando achar te chama, a gente vai para a zona de conforto, né? Mas é uma situação cômoda, a gente geralmente colocar a responsabilidade no próximo e cobrar do próximo, dos governos, e sempre responsabilizar o outro, e uma cegueira interna do nosso potencial de responsabilidade. Por isso que eu acho que a sua pergunta ela é intrigante. O que podemos fazer? E aí a gente sempre, quando vem essa pergunta, a gente pensa assim, nossa, como é que a gente vai ajudar o mundo? Como é que eu vou ajudar o planeta, o mundo, o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, minha casa? Nós estamos doentes. A doença, né, a nossa doença orgânica e psíquica, ela é tão grave, né, por tudo que nós comentamos aqui, que fica difícil a gente conseguir conviver em sociedade de uma forma minimamente, né, equilibrada, minimamente razoável, minimamente respeitosa. As pessoas estão mais voltadas para si e sem se enxergar, o pior é isso, né? Estão se voltadas para uma cegueira, para um buraco negro, vamos chamar assim. Então, fica muito difícil de responder. No ponto de vista das organizações, e aí eu faço a distinção, Raimundo, das organizações sérias que realmente já despertaram e já compreenderam que a permanência delas
está intrinsecamente relacionada à sobrevivência dos territórios onde elas habitam. E essas corporações, elas cada vez mais despertam para que as soluções que eles podem contribuir e que efetivamente transformam vidas, como bem o professor falou, são simples e estão mais próximas da gente, né? Então, enquanto a gente quer mudar o mundo, tem gente mudando si próprio e no seu quintal, já faz uma grande diferença, né? Se todos nós mudássemos aqui o seu território onde você ocupa. E isso é uma característica muito grande que eu vejo da agroindústria, porque ela está sempre inserida no meio de populações rurais ou populações de cidades médias, pequenas, né, carentes de N recursos, né, carentes de situações extremas. E aí são projetos muito interessantes e atuações dessas empresas que já despertaram, que estão transformando essas vidas. E essas empresas, qual o diferencial delas para as outras? Elas entenderam que a dependência econômica naquela região, naquele território, tem que passar longe da empresa. Os territórios não podem depender unicamente, exclusivamente daquela organização, daquela empresa, como se ela fosse a tábua da salvação, né? Justamente o desenvolvimento do território, o desenvolvimento em todos os seus aspectos. A empresa, ela tem que compreender que o papel dela é muito mais que aquele discurso que a gente escutava aí na década de 90, poxa, eu já sou super socialmente responsável, eu gero empregos, eu pago impostos. Cara pálida, todos nós fazemos isso, né, em proporções diferentes, né? Isso é bacana, ok, isso é obrigação, parabéns, né? Que se não fizesse isso também já está complicado. Mas compreender que se eu ficar aqui esperando o Estado ou o vizinho, né, eu esperando a Luana ou o professor fazer alguma coisa e realmente eu não entender o pouco que eu já posso fazer, né, no potencial de transformação e da pessoa conseguir compreender que ela tem um potencial maravilhoso. Quando você chega nessas comunidades, né, nesses territórios onde a indústria florestal está, a gente se repara com cada talento, com cada estrela, com cada pessoa que não se enxerga, não se reconhece, de potenciais maravilhosos, de pessoas, de crianças e de adultos, pessoas que não se valorizam, porque elas estão cegas de si mesmas e são cegas, elas são invisíveis para a sociedade, elas são invisíveis. Então, aquilo machuca. Então, respondendo efetivamente, empresa hoje, as grandes e médias corporações e pequenas vão se manter no mercado, né, no sistema capitalista, aquela que entender que se ali, não adianta ela chegar no ápice sozinha, num entorno ruído. Se ela tiver o equilíbrio, ela conseguir realmente transformar e levar prosperidade para além das fronteiras dela e além da dependência dela, não sobrevive. A gente está vendo grandes corporações que até pouco tempo atrás a gente falava assim, nossa, essa é uma empresa que nunca vai ter problemas, o pessoal é muito rico, nunca vai ter problema, já faliram. Por que será? Né? A falência não é só de dinheiro. Está aqui. Muito obrigada. A gente até comentou aqui alguns números, quer dizer, sobre fome, né? Queria lembrar do último mapa da fome, que são 61 milhões de brasileiros enfrentando dificuldade para se alimentar. O professor Raimundo falou ali de diferentes conceitos de economia, né, desde a verde, a sustentável, mas também se fala muito na economia regenerativa, que não adianta mais impactar zero a sociedade, mas a gente já está com saldo negativo, né? O planeta já consome mais do que a Terra já é capaz de produzir. E a gente não pode esperar também que 61 milhões de pessoas que não têm como se alimentar vão agir de alguma forma, né? Elas estão longe de entenderem o que é uma zona do conforto, né? Então, eu acho que acabam outros organismos da sociedade tendo que assumir essa responsabilidade, né? Mas queria trazer esse número e passar a bola aí para a doutora Luana ou para o professor Roberto. Eu só queria lembrar que a gente já consome mais do que produz e desperdiça
muito mais do que o aceitável, né? E com isso a gente, de novo, está falando em inequidades, né? E o quanto que isso afeta desproporcionalmente as pessoas no mundo. Eu acho, Raimundo, que de uma forma muito concreta, alguns conceitos precisam existir, algumas percepções precisam existir para que a gente faça essa mudança, né? A primeira é entender que não existe mais eu. Não existe mais a condição do indivíduo. Acabou isso. Acabou isso na economia, acabou isso na sociedade, acabou isso na saúde, acabou, né? Esse é um mundo globalizado e isso não tem volta. Então, o que acontece é o efeito borboleta, né? O que acontece, de novo, lá no mercadinho, numa cidade na China, em Wuhan, em poucos meses virou uma pandemia que só no nosso país levou 700 mil vidas. Então, é preciso que a gente entenda de novo que não existe mais um indivíduo, existe um grande coletivo, e se a gente não pensar nesse coletivo, a gente não protege o indivíduo. Parece uma coisa complexa ou paradoxal, mas não é, né? Não existe mais, embora as ações sejam individuais, o pacto é coletivo em todas essas áreas. E se esse pacto não for compreendido, tanto entre humanos quanto entre humanos e os outros animais, né, e o meio ambiente que nos cerca, a gente vai experimentar o que a gente vem experimentando, né? Então, o segundo conceito que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo é que, de novo, isso não é novidade nenhuma, nós estamos chegando, na verdade, quase que num ponto de não retorno. Tá certo? Então, todas essas, em termos de doença propriamente dita, todas essas coisas que nós vemos, a gente vem enfrentando em termos principalmente de doenças infecciosas nos últimos anos, isso são simplesmente resultados das nossas ações prévias. Assim como a gente já enfrenta e enxerga pouco outros problemas, como, por exemplo, o Roberto trouxe, que é a questão da poluição, que faz um estrago brutal, mata milhões de pessoas todos os anos e ninguém fala sobre isso. A gente está falando não só sobre a poluição como uma ação direta, mas a gente está falando da poluição como um agente de restrição de acesso a recursos para a saúde, né, recursos naturais, e isso vai estrangulando cada vez mais essas populações ao redor do mundo. A gente tem outros efeitos, como, por exemplo, o uso inadequado de antimicrobianos, né, todo mundo tomando antibiótico, descartando isso na natureza como se isso fosse sumir, não fosse ter uma consequência, e isso tem consequências que a gente já enfrenta há muito tempo e fala pouco. Então, a gente precisa ter mais consciência. Eu sei que são muitos os problemas, ninguém aguenta mais, é muito mais fácil enfiar a cabeça, né, num buraco, porque está todo mundo cansado, mas o fato é que quanto mais consciência a gente toma dos problemas, como coletivo, mais a gente divide o peso da responsabilidade de achar soluções para isso, né? Então, na verdade, ter uma consciência mais coletiva alivia o peso e não aumenta a história toda. E eu acho que, por último, em questão de governos, né, como foi citado agora há pouco, é preciso compreender que, primeiro, governos são transitórios, primeiro, e eles são empregados, tá certo? São funcionários do povo. A gente esquece um pouco disso, né? A gente coloca esses funcionários como agentes de poder ilimitado, e eles não são agentes de poder ilimitado, eles têm simplesmente uma procuração temporária para tomar decisões de benefício coletivo e não de benefício individual. Então, eu estou falando de governos de uma forma em geral, mas quando a gente pensa em populações são é só você definir. A gente pode falar da população do globo, a gente pode falar da população de um continente, de uma cidade, de um bairro, a sua micropopulação da sua casa, a população da sua empresa que você assiste, né? Você emprega e assiste e você recebe os proventos, quaisquer que eles sejam dessa população. E aí, o último conceito que eu acho que é o fundamental para a gente fazer essa mudança de chave é compreender que não existe condição da gente mudar se não tiver uma multiplicação de liderança. A gente tem uma ideia de que líder é aquele que se encontra numa posição de destaque. Não é verdade, né? Liderança é a assunção de responsabilidade guiadas por valores que precisam ser coletivos, né? De cidadania, de lucidez, de bom senso. Eu sei que esses parecem superpoderes, cidadania, lucidez e bom senso hoje em dia, mas é isso que precisa ser fomentado, né? Se a gente conseguir ter um pouco mais desses 3 superpoderes, digamos assim, em cada uma dessas micropopulações, dentro da sua casa, dentro da organização em que você trabalha ou dirige, dentro de um governo que seja, de uma organização supranacional, a gente vai
vai somando isso e vai reduzindo essas dificuldades. Eu acho que a única forma da gente virar essa chave a tempo de conseguir desfrutar alguma coisa nesse sentido, porque tem que lembrar que primeiro a gente tem que frear o ritmo que a gente está destruindo tudo né, e suportar ainda os efeitos dessa destruição para que a gente consiga começar a ver benefícios reais de um retorno de uma convivência harmônica, né? Pensando que a harmonia, de novo, é saúde para todo mundo. Então, eu fico com essas mudanças de paradigma que podem parecer teóricas, mas elas de teóricas não têm nada, elas são tão práticas e tão concretas quanto os problemas que a gente vem identificando. Então, para fechar, se você pensar de novo, eu trago porque é o exemplo que todo mundo tem em vivência, que é a própria questão da pandemia, teve menos prejuízo, eu não posso dizer se deu melhor, né? Mas teve menos prejuízo quem olhou para isso de uma maneira lúcida e coletiva, né? Quer dizer, protegendo o todo ao invés de proteger o indivíduo. E teve muito mais problema quem não compreendeu isso e não fomentou esse pacto social como uma saída mais rápida, mais rápida e mais benéfica economicamente e socialmente, né? Lembrando que essas coisas elas também não são dissociáveis. Quem olhou para isso dessa maneira. Então, eu acho que a gente tem as ferramentas para fazer isso, a gente tem condição de fomentar as ferramentas, distribuir essas ferramentas para as outras pessoas, isso é papel do governo. O papel do governo não é resolver as coisas de uma forma de passe de mágica, o papel do governo é organizar uma sociedade, dar as ferramentas para essa sociedade produzir a sua própria saúde. A gente tem que parar de falar de doença e falar em produção de saúde, né? E para isso é tudo isso que a gente está falando. Muito bom. Vou então passar a palavra aqui para o Roberto Andrés. Eu acho que talvez vou trazer uma palavra que a gente não usou aqui, e que é uma palavra difícil de usar, mas eu acho que desde os anos 80, no mundo, 90, 80, criou-se uma ideia de que o mundo estava indo para o lado certo, e de que a partir desse momento era só administrar e ajustar, e a gente estava avançando sempre rumo ao progresso, e que não haveria alternativa ao modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje na sociedade. Essa é a palavrinha feia que você fala, ela todo mundo se espanta, né? O modelo capitalista que a gente tem. E que então esse seria o nosso destino, e a gente estaria, de uma certa maneira, vamos dizer assim, condenados a continuar sempre nesse caminho aqui, que ele nos traria progresso, né? O que a gente viu de lá para cá foi um acirramento espetacular da crise climática, né? Uma quantidade de emissões de carbono muito acima do que seria responsável se a gente tivesse preocupados, né, em manter as condições de vida que são delicadas. Hoje a gente sabe que são delicadas, né, os cientistas têm demonstrado isso, assim, a gente tem uma condição de vida nesse planeta que é rara e é delicada e é instável e ela não pode não se manter. E a gente trabalhou para ela não ser mantida, fazendo essas grandes emissões, aumentando, né, muitos fluxos de mercadorias, de pessoas, emissão de combustível fóssil, quer dizer, numa racionalidade como se o problema fosse sempre deixado para depois. Depois a gente resolve esse problema aí, a poluição do ar e nas alturas, a gente distribuindo automóvel para todo lado, fabricando automóvel, poluindo as cidades, as pessoas respirando isso, desregulamentando, né, os estados, nação e suas capacidades redistributivas e de prover serviços públicos, e dessa maneira aumentando a desigualdade socioeconômica no mundo. Nos últimos 30 anos, a desigualdade ela aumentou enormemente no mundo. Quer dizer, essa lógica de que o modelo de mercado ele poderia nos levar ao progresso, se ele fosse deixado livre das amarras do Estado, isso foi testado nos últimos 30 anos e nos trouxe até aqui. A gente tem hoje uma sociedade doente, uma sociedade que esgarçou os limites, né, os recursos do planeta, que não tem interesse coletivo acima do individual. Ao contrário, o lucro ele é colocado acima do interesse coletivo, dos impactos, etc. O lucro de alguns e os impactos sobre todos, né? E como a gente viu no caso do vírus, a gente vê na crise climática, os impactos são sobre todos, mas cada um sofre à sua maneira. E os mais pobres sofrem muito mais com a pandemia de coronavírus, sofrem muito mais com as enchentes, sofrem muito mais com as ondas de calor, porque são os que têm menos condições de se remediar. Então, de alguma maneira, a gente cria um modelo de sociedade em que o lucro é privatizado e o prejuízo né, os prejuízos coletivos, esses todos que nós estamos falando, são sobrecarregados nas camadas mais pobres.
Não dá mais, eu acho, para a gente fingir que isso não está acontecendo, ou não dá mais para a gente postergar mais uma vez a resolução desse problema para depois. Acho que a humanidade tem aí uma década, 2 décadas, para tomar uma decisão se é ou vamos colocar em primeiro lugar o problema real, nós precisamos rever esse modo de organização, cuidar desse planeta, cuidar da saúde coletiva, reduzir desigualdade para não ter gente morrendo de fome, né? E depois a gente colocar em segundo lugar o lucro das grandes companhias, dessas mineradoras que querem acabar com as nossas serras, né? Dessa turma toda que teve aí sempre privatizando os esquemas e que agora querem, né, dessa maneira muito curiosa, fugir, né? Tem uns aí querendo construir um foguete e ir para outro planeta, visto que aqui as condições talvez não deem mais, né? Então, acho que eles seguem nessa lógica privatista. E acho que a gente precisa tomar uma decisão que priorize o coletivo. Isso que prioriza o coletivo, como foi colocado aqui, ele passa por todas as etapas da nossa vida. Passa por decisões de como as cidades vão ser organizadas, de utilização de imóveis vazios no centro para as pessoas poderem morar, né, para as pessoas precisarem circular menos especulação imobiliária, mais gente morando ali. Passa por manter as áreas verdes, né, o máximo de áreas verdes possível, reflorestar, parar de desmatar a Amazônia, pelo amor de Deus, a Amazônia vai acabar dessa maneira. A gente precisa superar essa fase que o país está passando, né, gente? Mas então é isso, acho que ou fazemos uma mudança que coloca o coletivo em primeiro lugar, ou vai faltar planeta para nós e para os nossos filhos e netos. Perfeito. Tem uma corrente da economia até que fala que vai muito nesse sentido, assim, né? Eu até queria deixar uma pergunta, porque se fala, essa corrente defende aí uma transição de eras, né? Que a gente estaria saindo de uma era industrial para uma era digital. O final de uma era não tem um ano, não tem uma data, né? Acontece ali uma certa transição. Você trouxe, Roberto, uma palavra aí chave, talvez uma palavrinha meio vilã, que é o capitalismo. Então, até queria escutar de você qual que é o seu pensamento, assim, seria uma transição, seria um rompimento, seria a criação de realidades híbridas que vai permitindo novos tipos de sociedade, novos tipos de vivência, fazendo isso ganhar força e o capitalismo perder força. Como que você vê essa questão do capitalismo? Temos um problemão, mas eu acho que ou a gente assume que esse problema existe, olha para ele com verdade, né, e diz, o nosso modelo está nos levando para esse lugar aqui. E passamos a encarar isso, né, com a realidade. É esse modelo, né, que é o modelo da ganância acima de tudo. É o modelo em que a gente tem mineradores aqui que destruíram rios inteiros, mataram 280 pessoas moídas, né, que estavam no restaurante e que continuam aí operando, mandando no Estado, né, agora querem minerar o principal patrimônio de Belo Horizonte. Quer dizer, esse modelo ele está nos trazendo até aqui em todos os seus aspectos. Né, a globalização com esse fluxo enorme de mercadorias, todo o gasto energético disso, toda a poluição que isso gera. Então, quem sou eu para devolver qual que é o modelo que nós vamos construir de sociedade? E alguns modelos que foram tentados aí no passado tiveram seus problemas e esses problemas são evidentes. O que eu digo é, esse modelo que está aí, ele está nos levando para esse buraco, então precisamos revê-lo. O que vai vir disso é uma tarefa coletiva de longo prazo que eu espero que a gente consiga alcançar. Mas no nosso momento, o que a gente precisa é olhar para ele com sinceridade e dizer, ele não dá mais e é mais fácil é melhor a gente pensar que a gente precisa mudar isso e obviamente a gente vai mudar incrementalmente do que seguir nessa inércia suicida que a nossa espécie está indo, né? Assim, tanto da crise climática quanto colocada aí de riscos de novas pandemias, nessa relação com a natureza que é muito destrutiva. Sim. O mesmo não seria um único sistema, né? Mas uma soma de vários modelos espalhados pelo mundo. Enfim, só levantando mais uma questão. Vi que a doutora Olana ficou ali, balançando a cabeça, reagindo enquanto o Roberto falava. Compartilha sua reflexão com a gente. Não, eu acho que o Roberto tem razão, né? Assim, eu acho que a grande sacada, se é que pode ser chamada dessa forma, é que do jeito que está, não está funcionando, ponto, né?
E se do jeito que está não está funcionando, se são esses os frutos que a gente está colhendo, está na cara que a gente precisa achar uma outra forma. Mas, de novo, né, com os pés no chão, a gente sabe, assim como ele falou, que essas coisas são incrementais. Então, como é que a gente começa a fazer uma mudança de maneira que essa mudança seja real e sustentável a longo prazo? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é botar as pessoas no centro, né? A saúde tem essa muito clara essa mudança organizacional de colocar o paciente no centro. Eu não gosto de falar paciente no centro, porque aí, de novo, a gente está falando de doença. Mas colocar a pessoa no centro. E colocar a pessoa no centro não significa colocar a pessoa acima de outras coisas, tá bem? É colocar no centro da história. Então, se eu estou colocando um indivíduo, as pessoas no centro, como é que eu enxergo a maneira que eu lido com a economia? Quer dizer, a economia não pode ser tirar das pessoas, a economia precisa ser fornecer às pessoas subsídios para que elas tenham uma vida saudável. Como é que eu penso o meio ambiente colocando as pessoas no centro? Eu preciso preservar esse meio ambiente e executar, se necessário, essas atividades extrativistas de maneira a preservar o meio ambiente e sustentar isso a longo prazo, regenerar isso de uma maneira concreta e lúcida. Então, na hora que a gente coloca o ser humano, né, as pessoas no centro, a gente olha para isso tudo de uma maneira muito mais integrada e saudável. Olha eu com saúde de novo. Não tem jeito, né? Eu acho que a ideia é toda essa. Esses modelos, de novo, né? Eu falei do ponto de não retorno, né? Essa é uma expressão em inglês, point of no return, que a gente está chegando, eu concordo plenamente com o Roberto, né? Ela é fruto dessa ideia grotesca e completamente dissociada da realidade de que não há responsabilidade sobre o que a gente faz. Ou que essa responsabilidade deve ser terceirizada. A geração que vem resolve isso, o fulano resolve isso. Eu produzo lixo mesmo porque vai para não sei aonde. O cara nem sabe que esse lixo não vai para não sei aonde. Esse lixo fica, né? Não existe lá fora, né? Não existe lá fora, não existe fora da minha casa, não existe no outro país, isso não existe mais. Então, eu acho que é um banho de realidade que a gente tem que tomar, sabe? Uma noção de que a vida é outra. E se isso não acontecer, de fato, a gente não vai ter outro resultado. Sim. Acho que nosso debate foi em torno disso, né? Um banho de realidade. Professor Raimundo, gostaria de fazer a última consideração? Sim, rapidamente. Que foi comentado a questão da Amazônia. A Amazônia está na seguinte situação. Mais ou menos, ela já está com 20% de desmatamento da sua área. E os cientistas acreditam que entre 25% e 30%, se chegar nesse nível, ela já entra num processo de virar savanas, né? Savanização. A Luana estava comentando, né, a questão do olhar, de colocar o humano no centro. A história do pensamento humano, nós comentamos isso no Encontro da Educação, começou lá atrás com um pensamento místico-religioso, que teve avanços e deixou lacunas. Daí passou para um pensamento filosófico, que teve avanços e deixou lacunas. Daí partimos para um pensamento científico, que teve avanços e deixou lacunas. Urge a gente desenvolver um pensamento integrador, um pensamento que permita se perceber uma realidade viva, interconectada como é que ela é. Por exemplo, quando a gente fala o humano no centro, se a gente pensar em qualidade de vida, bem-estar e meio ambiente, que é o nosso tema aqui, a gente pode imaginar um indivíduo no centro, círculos concêntricos. O círculo mais interno, o indivíduo, que lá dentro ele tem uma dimensão espiritual, uma dimensão mental e uma dimensão emocional corporal. Então, se a gente pensa na qualidade de vida e bem-estar intrínseco, é ele ter uma boa relação interna com ele mesmo, nos seus níveis espirituais, mental, emocional, corporal. Só que ele não está sozinho, ele está dentro de uma comunidade mais próxima. Essa comunidade mais próxima, quem é? A próxima comunidade, ele convive, a sua família e o ambiente de trabalho. Então, a qualidade de vida depende também, e essa sensação de bem-estar depende também dessa relação externa, dessa relação dele com esse meio mais próximo que ele está inserido. Daí nós temos um outro organismo mais complexo e maior, que é a sociedade como um todo,
que a gente tem o governo, temos a cultura social e os mercados, que interferem também nas suas dimensões menores, até chegar no indivíduo. E aí temos acima, carregando tudo isso nas costas, o próprio planeta, o próprio meio ambiente. Então não tem nada que ocorra lá fora que não interfira com o indivíduo, não tem nada que ocorra com o indivíduo que não interfira lá fora. O desafio nosso é ganharmos consciência dessa realidade e uma vivência coerente com esse nível de percepção. E o problema é que com o tempo, ele não some, ele cresce. Urge, nesse momento histórico que a gente está vivenciando, encararmos os desafios que estão aí para a nossa geração encarar. Ok, obrigada. Então, chegamos ao final dessa rica conversa e gostaria de agradecer aqui aos nossos convidados por reservarem esse tempo de suas agendas para participarem dessa construção. Obrigada mesmo, Roberto, doutora Luana, Adriana, professor Raimundo. Queria agradecer a você também que nos acompanha nessa série de debates. Daqui, com certeza, vamos levar muitas reflexões, um banho de realidade, né, que poderá se transformar aí em ações efetivas. Então, eu queria convidar também a presidente do Diário do Comércio, Adriana Mus, para uma palavra de encerramento. Puxa vida, gente, uma palavra depois disso tudo, desse banho de realidade, né? Mas que essa conversa nos impulsione aí para realmente, né, agir para tangibilizar soluções. Né? Como o professor Raimundo colocou, urge o tempo da gente, né, conversar sobre essas questões e tomar providências, né, e buscar soluções. Para mim ficaram aqui 3 palavras, né, equidade, consciência e coletivo, né? A Adriana falou da questão da gente se colocar superior a qualquer outra espécie, né? Tem uma questão ainda mais grave, a gente se coloca superior diante da mesma espécie, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, né, entender que somos iguais mesmo, equidade, né? E incomodar realmente as aflições dos outros, né? Quer dizer, eu hoje fiquei refletindo, gente, não é possível. Será que a sociedade não consegue? Se a sociedade, o Estado, esquece Estado. A sociedade, eu não consigo organizar para fazer com que realmente não tenha gente passando fome do meu lado? Então, a gente está falhando, né? Porque, caramba, se minha filha não tivesse comida em casa, né, o que seria? E eu deixo isso acontecer na casa do outro, né? Então, é muito urgente mesmo, e eu acredito, e aí a Luana também colocou, né, o Roberto, né, que é a função do Estado, enfim, acho que tem uma inversão aqui mesmo de processo, né? A sociedade precisa se articular e falar qual é o futuro que ela quer e apresentar seu projeto para o Estado. Né? A gente tem modelos que já mostraram que isso dá certo. Então, passa por aí também. Né? Quer dizer, realmente, o que nos trouxe aqui até hoje não vai nos garantir nada. E é muito urgente. Mas a sociedade precisa se apropriar da sua responsabilidade para essa construção, né? Então, esse é um pouco do nosso objetivo aqui com o Diálogos DC, né? Que está comemorando 90 anos, que tem muito claro na sua essência essa contribuição para o desenvolvimento sob a ótica do bem comum, né? E a gente fala, nós somos Jornal de Economia, Gestão e Negócios, então a gente precisa, sim, levar para a nossa audiência, né, essa discussão urgente de que precisamos repensar os nossos modelos, nossas relações. Então, agradeço enormemente a participação de cada um de vocês. Isso aqui é só mais um ambiente, a discussão continua, o Diário do Comércio sempre de portas abertas para discutir grandes temas, e isso, né, tangibilizar soluções passa por se apropriar da nossa responsabilidade e provocar articulações para que a gente, né, busque essas soluções e construa, né, acima de tudo. Eu quero um futuro melhor para minha filha. Obrigada a todos, gente. Um grande abraço. Continue nos acompanhando, né, no Diálogos DC e no site, nas nossas entregas aí comemorativas DC 90 anos. E, mais uma vez, muito obrigada a todas e todos.